Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 11. Os reis do Egito e da Síria. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Então, tornando-se forte por suas riquezas, ressuscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, e nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue com os que tiveram trazido com seu pai e os que fortaleceu naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um levantará em seu lugar, virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de função, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Assim entrará o rei do sul no reino e voltará para sua terra. Porém seus filhos intervirão, reunirão uma multidão de grandes forças. Um deles virá apressadamente, inundará, passará adiante. Então voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Esse porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército, com muitas riquezas. E naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E será na terra gloriosa, por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará. Ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará, então, o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com engano. Ele, com os braços de uma inundação, será varrido diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois da aliança com ele, usará de engano e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, o despojo e os bens, formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará sua força e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares destruirão, o exército dele será arrasado e cairá muitos mortos. Também estes 2 reis terão o coração atento para fazer o mal. A uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então voltará para sua terra com muito bem, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver,
e voltará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de que se entristecerá, lutará e se indignará contra a santa aliança. E obrará, porque tornará a atender os que tiverem abandonado a santa aliança. E sairão a ele uns braços e profanarão o santuário e a fortaleza. Tirarão contínuo sacrifício e porão a abominação assoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão para a espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, também contra o Deus dos deuses. Falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao morro da mulher, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas dos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirão a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, cavaleiros, muitos navios, e entrará nas suas terras, inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitas terras cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá suas mãos às terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros, do ouro, da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios, os etíopes o seguirão, mas os rumores do oriente e do norte o espantarão. Então sairá com grande furor para destruir e estipar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o mar santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra.